paz do Senhor Jesus. Esse é o nosso momento do nosso café espiritual. E hoje nós vamos continuar na primeira carta de Paulo aos Coríntios. A partir do versículo 18, 1:18, que diz assim: de fato, a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Pois as Escrituras Sagradas dizem: destruirei a sabedoria dos sábios e acabarei com o conhecimento dos instruídos. Então, o que poderão dizer os sábios e os instruídos? O que vão dizer os grandes oradores deste mundo? Deus tem mostrado que a sabedoria deste mundo é loucura, pois Deus, na sua sabedoria, não deixou que os seres humanos o conhecessem por meio da sabedoria deles. Pelo contrário, resolveu salvar aqueles que crerem e fez isso por meio da mensagem que anunciamos, a qual é chamado de loucura. Os judeus pedem milagres como prova, e os não-judeus procuram a sabedoria. Mas nós anunciamos o Cristo crucificado, uma mensagem que para os judeus é ofensa e para os não-judeus é loucura. Mas para aqueles que Deus tem chamado, tanto judeus como não-judeus, Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Pois aquilo que parece ser loucura de Deus é mais sábio do que a sabedoria humana. E aquilo que parece ser a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Que palavra! Eu leio essa passagem e ela mexe comigo. Ela mexe dentro, ela me sacode, ela me envolve, porque a palavra de Deus, ela é poder. Ela é poder de Deus. Quando nós lemos um livro, quando nós lemos um jornal, uma revista, ela não mexe conosco como a palavra de Deus mexe. E aqui Paulo vem falando das coisas maravilhosas de Deus, o poder e a sabedoria de Deus. É incrível. Eu vejo Deus como eu sou apaixonada por Deus. Eu vejo Deus como um ser incomparável. É incrível porque só de nós lermos a sua palavra, ela mexe conosco, ela tira o nosso fôlego. E ele vem dizendo aqui no versículo 18 assim: de fato, a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo. As pessoas acham que é loucura. Nós cremos no Filho de Deus, num Deus que ninguém pode ver, e que Ele enviou o seu Filho como um homem, carne, ser humano na terra, e andou sobre a terra. E Ele foi para a cruz. E as pessoas acham, elas não conseguem acreditar. É loucura. Eles acham que nós somos loucos. Mas nós que acreditamos e temos fé nesse Deus tão poderoso, que nos amou de uma forma incomparável e que enviou o seu Filho como um homem, carne, para morrer por nós. Esse é o nosso Deus. E parece loucura, para quem não tem fé. Porque para servir a Cristo você precisa ter fé. Fé nele, acreditar nele. Aí ele vem dizendo aqui no 19, pois as Escrituras Sagradas dizem:
destruirei a sabedoria dos sábios e acabarei com o conhecimento dos instruídos. Quanto mais as pessoas procuram, quanto mais elas procuram a sabedoria humana, ou até mesmo para conhecer a Deus, elas não conseguem. Por isso as pessoas que estudam muito, elas têm dificuldade de crer em Deus. Eles falam que nós somos ignorantes. Por isso que é uma loucura para eles. Porque eles estudaram muito. E eles tentam conhecer a Deus através das letras, através do que eles buscam. Mas crer em Deus é algo sobrenatural. É algo que você não vê, mas você crê. O problema das pessoas estudadas, das pessoas intelectuais, é que elas querem ver, elas querem ter prova. Elas querem algo palpável. Mas ele é palpável. Essa é a loucura, porque ele é palpável, sim. Ele é palpável. Mas você só vai palpar Deus. Você só vai ter evidência dele, não através da sabedoria humana, mas através da sua fé. Quando você acredita que dentro de você tem um espírito dele dentro de você. Aí parece loucura, porque como o Deus Todo-Poderoso, aquele que fez o céu, a terra, aquele que ninguém nunca viu, pode enviar o filho dele, a ele se tornar um homem e ficar aqui na terra, sofrer, morrer na cruz, ressuscitar, depois de ressuscitado, conversar, andar, comer e depois voltar para o céu. E depois enviar o seu Espírito. E agora, o Espírito de Deus habita dentro de mim e de você. É loucura. É loucura para aqueles que não creem. É loucura para aqueles que não creem. Mas nós que cremos em Cristo Jesus, que recebemos a Cristo, temos a certeza desse Deus maravilhoso. Aí no 20 vem dizendo: então, o que poderão dizer os sábios, os instruídos? O que vão dizer os grandes oradores deste mundo? Deus tem mostrado que a sabedoria deste mundo é loucura. A sabedoria deles se torna nada diante da sabedoria de Deus. Porque eles não conseguem ver a Deus através da sabedoria deles. Aí o 21 vem: pois Deus, na sua sabedoria, não deixou que os seres humanos o conhecessem por meio da sabedoria deles. Eles não conseguem. Você não vai conseguir conhecer a Deus através da sua sabedoria humana. Mesmo você que aceitou Jesus, que aceitou a Cristo, que está dentro da igreja, mas que tenta descobrir Deus através de livros, ou tenta descobrir a Deus só apenas lendo, você precisa crer. E só através do Espírito Santo é que nós podemos conhecer a Cristo. Aí ele vem dizendo: pelo contrário, resolveu salvar aqueles que crerem. Olha como é que é. Pelo contrário, ele resolveu salvar aqueles que creem e fez isso por meio da mensagem que anunciamos. É por isso que nós não podemos falar a palavra do Senhor com o nosso intelecto humano. Nós temos que falar através do Espírito de Deus. Porque através do Espírito, o Espírito vai fazer a obra dentro das outras pessoas. E aí eles vão crer que Deus é real. E fez isso por meio da mensagem que anunciamos, a qual é chamado de loucura. Os judeus pedem milagres como prova, e os não-judeus procuram a sabedoria. Eles queriam descobrir Deus, mas através de milagres. Outros, através de procurar, lendo, buscando nos livros
Eu quero descobrir Deus. Eu quero saber quem é Ele. Mas nós... Presta atenção no 23. Mas nós anunciamos o Cristo crucificado. Uma mensagem que para os judeus é ofensa. E para os não-judeus é loucura. Aleluia. Mas para aqueles que Deus tem chamado, tanto judeus como não-judeus, Cristo é poder de Deus e a sabedoria de Deus. Aleluia. Mas para aqueles que Deus tem chamado, tanto judeus como não-judeus, Cristo é poder de Deus e é a sabedoria de Deus. Cristo é poder de Deus e a sabedoria de Deus. Aleluia. Agora, meus irmãos, lembre de que vocês eram quando Deus os chamou. Do ponto de vista humano, pouco de vocês eram sábios, ou poderosos, ou de famílias importantes. Quando nós olhamos para a nossa vida e vemos que nós não éramos nada, que nós não sabíamos de nada, mas que através do Espírito de Deus dentro de nós descobrimos o poder de Deus que habita em nós e que com Ele nós podemos todas as coisas, nós podemos, o impossível pode acontecer através de Deus em nós. E nós, seres humanos, que não éramos nada, podemos todas as coisas através de Cristo. Para terminarmos, pois aquilo que parece ser loucura de Deus é mais sábio do que a sabedoria humana. E aquilo que parece ser a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. É por isso que Ele pega lá o pequenininho, aquele que não sabe de nada, e coloca ele entre os homens mais sábios. E aí Ele mostra o seu poder. E nessa manhã, o Espírito Santo de Deus diz para nós que nós, através dele, mesmo sendo pequenos, mesmo não temos estudos, não sermos intelectuais, sábios, através dele nós podemos estar em qualquer lugar, fazermos qualquer coisa, porque o Senhor, Ele nos leva às alturas. Que essa palavra venha te fortalecer e saber que com Deus nós podemos todas as coisas. E Ele nos, de pequenininho, Ele faz chegarmos em lugares altos. Que Deus vos abençoe e que Deus vos guarde. Amém. Obrigada por você ter assistido o nosso vídeo até o final. Que o Espírito Santo possa ter falado profundamente ao teu coração. Se inscreva em nosso canal, ative o sininho para que todas as vezes que nós postarmos nossos vídeos, você possa receber uma notificação. Dê o seu like e nos siga nas redes sociais. E ao compartilhar os nossos vídeos, você também poderá salvar uma vida. Que Deus vos abençoe e até o próximo vídeo.